pintado. E começou a acontecer o quê? Começamos, de alguma maneira, a sermos discriminados. Não queremos mais os punks aqui. Onde tem o deck, eram 2 prédios só. Um onde hoje tem um coreto e um prédio do lado. Não tinha aquele tanto de prédio que tem lá hoje. E aquilo lá era um fim de mundo, era um barro só, era uma nojeira. Mas tinha um bar chamado Papos e Panquecas. E era um bar que estava fadado a falir. O que aconteceu? Nós passamos a frequentar aquele bar. Um ano depois, o Gilbertinho tinha virado point. Lotado, você não conseguia mais estacionar carro lá. De tão cheio ficava, você parava no bar. Acabamos expulsos do lugar. Passamos a frequentar a adega 104 Sul. Nós éramos maior de idade, podíamos beber já. Então tomamos vinho, na adega tinha vinho. Começou a encher também, passamos a ser discriminados, fomos expulsos de lá. Já em 83 para 84, passamos a frequentar um lugar lá no final da Asa Norte, chamava-se Broadway. O que aconteceu? O lugar virou sucesso, passamos a ser discriminados, fomos expulsos. Em 84, aconteceu o seguinte, nós éramos um grupo de amigos relativamente coesos e falamos assim, vamos montar um bar? Imagina meu pai, como é que ficou feliz, né? Meu filho, estudante de odontologia, quer ser dono de bar. Ele ficou apavorado, e não sem razão. E aí nós montamos um bar pra gente. Então, pela primeira vez, nós tínhamos um lugar que era nosso desde a origem, feito pra gente. Claro que não deu certo, mas isso não tem a menor importância, foi muito divertido. E nisso, Brasília já tinha alguma expressão, mas nenhuma banda daqui tinha gravado ainda. E na inauguração desse bar, que se chamava Radicals, tocaram 2 bandas. Primeiro a Plebe Rude, que abriu, e em seguida o Capital Inicial. Na inauguração do bar, foi muito legal ver aquele bando de playboys sendo barrado, não podendo entrar. Playboy não entrava. Você poder falar, olha, aqui você não é bem-vindo. É muito bom, é muito bom. Vai acontecer. Tem pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados. Você tem a sua casa, aqui é a minha casa. Daqui eu não vou ser expulso. Porque aqui é a minha casa. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Tem pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados. Andando por ruas quase escuras, carros passam. E foi um período assim muito bacana, porque todo o Brasil estava vivendo já uma comoção, que o Direta Já não tinha sido aprovado, não tinha passado, a emenda Dante de Oliveira não tinha passado, estávamos naquela ressaca patriótica, né, de que, puxa vida, a gente se mobiliza, grita, no Direta Já, eu fui para Esplanada, fiz panelaço, sabe? Eu tive amigos que foram presos, não chegaram a ser torturados, porque a tortura já estava meio fora de moda nessa época, mas chegaram a ser presos por defender a democracia. Eu não quero salário, eu quero liberdade. É uma coisa assim que hoje chega a ser abstrato, você querer fazer uma passeata querendo democracia. Hoje em dia vocês pedem outra coisa, pedem mais do que democracia. Mas na minha época era isso. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. Não importam seus atos, eu sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, as ruas passam. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
revisitando o passado, eu consigo perceber hoje o porquê que eu me aproximei muito do rock, naquele momento da minha vida. Assim. Eu gostava de música, assim, curtia as bandas do momento, mas chegou uma fase da minha vida que realmente só o rock podia expressar a minha angústia. A minha angústia, não estou generalizando a angústia da minha geração. When I'm walking a dark road at night or strolling through the park, when the light begins to fade, sometimes feel. E de repente você tem um rock que encaixou com a angústia da minha alma, angústia existencial, política. Então eu penso que a opção pelo rock, no meu caso, ela tinha profunda relação, ou profundas relações com esse estado da minha alma. O rock significou até uma mudança de postura. Por exemplo, tem uma música da Legião Urbana, Faroeste Caboclo, tem um momento da letra que diz: ia pra festa de rock para se libertar. Então era um pouco disso, né? Eu tinha me afastado também da igreja naquele momento, estava muito revoltado socialmente, mas eu não queria apenas ser um rebelde sem causa, como alguns brincavam na época. Eu queria ter um propósito. Então me influenciou profundamente, muito, nas minhas atitudes, algumas positivas, outras nem tanto, mas até a maneira de se vestir, porque isso é importante. Em todo grupo social, religioso, não religioso, a maneira de se vestir é muito importante. Eu me lembro que o coturno era essencial. Os bottoms a gente que fazia também, a gente pegava durepox, pegava alfinete, recortava figurinhas lá, imagens do AC/DC, Iron Maiden e tal. Aí você colava, plastificava e você fazia o seu bottom, quadradinho, redondinho, mas a gente caprichava, a gente ficava gastando tempo. Então aquele visual assim, e também raspava a cabeça, deixava um moicano aqui, ou então todo raspado. A gente não tinha grana para comprar nada embutido, para encomendar, nada disso, a gente fazia tudo. Mas aquilo era uma postura, então naquele momento eu olhava para tudo aquilo e aquilo me trazia muito revolta, muita injustiça. Eu comecei a ler muito nessas aulas do ensino médio porque a professora nos levou a isso. Tinha um amigo meu, um metaleiro de mão cheia, mas músico da Escola de Música de Brasília, trompetista, cara, de primeira linha. E a gente conversava com ele: cara, como é que você coordena isso na sua vida, cara? Um metaleiro mesmo assim, mas de repente você é trompetista, músico da escola de música, brilhante músico. Mas ele falou: cara, ali pra mim não está minha paixão, é minha profissão. Mas ele morreu de overdose, ele foi encontrado morto pela mãe dele, assim. E eu via que alguns caminhos, eu falei: cara, eu não quero esse caminho para minha vida. Quando esse meu amigo morreu, aquilo me abalou muito, assim. Eu pensei assim, eu nunca me envolvi e eu era muito pressionado, porque as drogas já chegavam ali no show de rock. Assim. Se fosse sempre assim, quente, aqui perto de mim. E aquilo era regado muitas vezes a muita droga. Eu que fiz a opção de não me autodestruir. Eu falei: eu quero uma coisa mais construtiva. Hoje também eu descubro que se cumpriu na minha vida um versículo da Bíblia que diz: o temor do Senhor nos livra do caminho do mal. Aí o que eu fiz? Eu reuni um grupo de metaleiros e falei: gente, vamos viver o que a gente está criticando, o sistema e tal. A gente começou a fazer projetos sociais,
Foi muito legal. E eles ficaram assim no primeiro momento, assim, mas eu falei, vamos fazer projetos sociais, já que a gente canta isso, a gente critica o sistema. Tá, então vamos mudar isso, vamos ler, gente, vamos entender o que é o sistema, o que é o Estado, sei lá. Pode ir agora. Então a gente começou a fazer projetos sociais, a gente começou a se politizar. A gente se reunia aos sábados numa escola, o diretor cedeu espaço para a gente discutir política. A gente começou a chamar jovens para uma reflexão da política, da sociedade. Então a gente começou a ir por outro caminho. Eu acho até que isso me fez distanciar um pouquinho do movimento do metal. Então eu falei, gente, eu quero ser um metaleiro mais construtivo, eu quero ser um roqueiro mais construtivo. Porque não adianta a gente ficar cantando aqui contra o Estado, contra o sistema, se a gente não entende o que é o sistema, o que é o Estado. Perto da usina. Ninguém deixa de ser contracultural. E qual é a vantagem da contracultura? É você não precisar ir junto com a maré. É você ter a chance, a oportunidade de escolher o que você quer, o que você gosta, sem necessariamente aceitar isso passivamente. Porque a sociedade precisa da contracultura, precisa muito da contracultura, justamente para se renovar. E a maneira de você se rebelar, a maneira de você não aceitar, pode ser extremamente diferente. Pode ser através da violência, e é claro que eu reprovo isso, ou pode ser através da cultura, e aí eu sou fã da contracultura. Comerciais, muitos roqueiros e pessoas normais. E a luz iluminar, os carros só passam, a morte transfira, as matas de ação, os prédios se habitam, as máquinas param, as árvores enfeitam, a polícia acredita. Rachou, o concreto já rachou. Rachou, rachou, rachou. O concreto já rachou. Brasil.